Hoje no livro de João, capítulo 18, a partir do verso 37, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Versículo 37 diz assim: "E então você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." Então notem que a palavra de Deus dá ênfase à verdade, combatendo a mentira. E se falando em mentira, a mentira tem sido um dos maiores motivos de afastarem o povo de Deus da presença do Senhor. Ainda há muitos crentes viciados na mentira. E a mentira, ela é condenada por Deus, porque se nós já formos começar a meditar na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 8, verso 44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então notem que a mentira ela é associada ao diabo, por o diabo ser o pai da mentira. Então, quando eu penso que tantos crentes e pessoas do modo em geral são viciados na mentira, eu penso quanto a raça humana tem caminhado para a destruição. Escute, a mentira é pecado? A mentira é pecado. E por que ela é pecado? Ela é pecado porque ela se opõe à natureza de Deus, que é a verdade. E é a finalidade da palavra, ou seja, da comunicação sincera. Então nós precisamos de sinceridade. O crente precisa ser sincero. O crente precisa, o ser humano, não só o crente, o ser humano, o filho de Deus, a criatura de Deus, ele precisa aprender a lidar com a verdade. A verdade dói. Mas se você prestar atenção, alguns relatos, alguns estudos dizem assim: Jesus era a plena verdade. Toda a sua vida, suas atitudes e palavras eram a expressão máxima da verdade. Então Jesus deixou um exemplo para que nós viéssemos a seguir. Escute, João 14, verso 6 diz: "Antes de seguir para a cruz, Jesus declarou a Pilatos: de fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." Ou seja, todo aquele que se apega à verdade ouve a voz de Deus. Então é inadmissível, irmãos, porque tantos crentes, independentemente do cargo de função ou a quantidade de tempo de crente, mentem hoje de uma forma comum, normal. Para eles, para muitos a mentira é normal, está no cotidiano da vida de cada um, que não se incomoda em mentir, vive mentindo, e essa mentira afasta cada dia mais o ser humano da presença de Deus. Escute, tendo a mente cingida com a verdade, Jesus era invulnerável aos ataques de Satanás. No deserto, o diabo tentou perverter a verdade. Quando ele falava, no momento daquela tentação de Jesus: "Se és filho de Deus, te joga daqui de cima a baixo." Não é verdade? "Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães."
Então você vai achar esse relato lá no livro de Lucas, capítulo 4, do verso 3 até o 13, você vai ver lá os relatos de como o diabo tentou perverter a verdade. E o Senhor Jesus, conhecedor da verdade, pois ele era a própria verdade, porque aqui diz, olha, Jesus era a plena verdade. E eu não entendo que com tanto exemplo que Jesus nos dá, através do seu ensinamento, quantos crentes ainda continuam insistindo na verdade, na mentira, perdão. Então veja bem o que relatos, estudos nos mostram, nos comprovam, que o diabo é o pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira, o que é que eu, como cristão, o que é que você, como uma criatura de Deus, você que ainda não aceitou Jesus, é católico, tem a sua religião, mas o que é que nós queremos com mentira? Nós vamos chegar aonde? Cada dia mais andando para a destruição, porque quem é acostumado a mentir está a serviço do diabo, pois o diabo é o pai da mentira, segundo fala a palavra de Deus. Deus é a verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e o diabo é o pai da mentira. João 8,44 nos relata o seguinte: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está aí, João 8,44, deleita-te nessa passagem. Então, cristão, abandone a mentira, saia da mentira. A mentira definitivamente está comprovada que é do diabo. E se você é de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus, não a voz do diabo. Escute, a sua mente, ou seja, a mente de Jesus, estava invulnerável aos ataques de Satanás. A sua mente estava cingida com a verdade. Ele conhecia a verdade sobre si mesmo. A vontade e o propósito de Deus para a sua vida e a verdade com relação ao próprio poder sobre o inimigo. Então atente para o que a Bíblia lhe diz. Eu quero continuar lhe dizendo aqui, olha, Jesus declarou: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Então, por que a mentira no meio cristão? Por que tanto crente mentiroso? Por que tanto crente que trabalha com a mentira? Jesus revelou uma força poderosa, a verdade. Liberta a humanidade da escravidão de Satanás. Seja liberto. A própria palavra de Deus está aí dizendo: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O próprio Senhor. Então, se você conhece o Senhor, se você conhece a palavra, então a palavra está dizendo para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertará, por que você continua aprisionado ou aprisionada na mentira? Sabendo nós que o diabo é o pai da mentira. Cuidado com a mentira. Jesus está voltando. Prepara-te. Não deixa que o diabo roube a tua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abandone a mentira e passe a exercer a verdade. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.